A trilogia O Senhor dos Anéis é praticamente irretocável e o final com o Frodo deixando a Terra-média faz todo mundo chorar. Só que muito embora a gente entenda que aquilo significa uma separação definitiva dos nossos protagonistas, muitas pessoas até hoje não entendem por completo o que essa travessia para o outro lado significa na história e no universo do Senhor dos Anéis. Então fica até o final desse vídeo porque hoje nós vamos voltar para a Terra-média para discutir sobre o pós-vida dentro do universo do Tolkien. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Falando Cinema e como eu já disse, hoje nós vamos voltar para a Terra-média. Mas antes, confere aqui embaixo se você já é inscrito no canal e se você não for, aproveita essa oportunidade para se inscrever no canal, deixa um like nesse vídeo, ativa também as notificações, porque aí sempre que tiver novidade, você vai ser a primeira pessoa a ficar sabendo e também aproveita para acompanhar o Falando Cinema nas outras redes sociais, porque sempre tem conteúdo que é exclusivo para elas, beleza? E como eu sempre faço em vídeos assim, eu deixo aqui os comentários abertos, caso eu fale alguma besteira, alguma informação imprecisa ou equivocada, pode me corrigir aqui nos comentários, claro, desde que seja feito no campo da civilidade, do respeito e da educação, beleza, pessoal? Para quem está mais familiarizado aí com as adaptações cinematográficas do Senhor dos Anéis, do Hobbit e também agora a série Anéis de Poder, se você não está ligado, o Tolkien, o autor, o chefe, a mente por trás de todo esse universo, ele era cristão, mais especificamente católico, e ele sempre declarou que toda a sua obra era uma obra essencialmente cristã, em elementos, personagens e temática. E dentre esses temas que têm relação com a fé cristã que são abordados nesse universo do Tolkien, nós temos a mortalidade e a imortalidade. Afinal, essa dúvida aflige a todo ser humano. Depois que nós morremos, para onde vamos? Será que a nossa existência se limita somente à nossa vida aqui na Terra? Ou será que depois que a gente morre, tem algo mais esperando a gente? E nesse ponto, muito embora eu não seja católico como o professor Tolkien era, eu sou protestante, as nossas crenças são comuns, de que a nossa vida aqui na Terra é só um teaser de algo eterno que está reservado para nós. Ou então, como diria o Gandalf, nunca pensei que o fim seria assim. Fim? Não, a jornada não acaba aqui. A morte é apenas um outro caminho que todos temos que tomar. A cortina cinza deste mundo se enrola e tudo se transforma em vidro prata. E aí você vê. O quê? Gandalf? Vê o quê? Praias brancas. E o além. Os campos verdes, longínquos, sob um belo amanhecer. Bom, não é tão ruim. Não. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos discutir e conversar um pouquinho sobre tudo o que o Tolkien falou sobre o pós-vida dentro do seu universo. E para a gente abordar esse assunto, vamos falar aqui o básico, certo? O universo do Tolkien é um universo extremamente complexo. E muito embora a gente vai falar aqui sobre as regras, sobre o pós-vida, o que acontece depois que os elfos, os anãos e os homens morrem, é claro que nesse mundo também existem as exceções, certo? E o Tolkien utiliza esse recurso para dar esse caráter, né? esse viés daquele personagem ser agraciado, abençoado com uma coisa que teoricamente não era para ele receber. Então nesse vídeo aqui a gente vai focar mais nas regras e não tanto nas exceções. Até porque se fosse falar de todas as exceções no legendário do Tolkien, o vídeo ia ficar gigante, principalmente o assunto ia ficar muito embolado na cabeça de vocês. Vamos começar então do básico. Eu já mencionei aqui no canal em mais de uma ocasião que no universo do Tolkien existem seres angelicais, que são os Valar e os Maiar. E como nesses vídeos eu somente mencionei a existência desses seres, vamos mergulhar um pouquinho mais nessa cosmogonia do universo do Tolkien, e aí você vai entender como que tudo isso tem a ver
com o cristianismo, porque a gente às vezes assiste os Seus Anéis, o Hobbit e tal, e os filmes não abordam tanto essa parte religiosa e focam mais na parte de fantasia, medieval, as batalhas, e tudo bem, funciona perfeitamente, mas o universo do Tolkien, ele é muito mais profundo do que isso. Vamos lá. Em primeiro lugar, no universo do Tolkien existe um deus uno, que se chama Eru, ou então Ilúvatar. E em um determinado momento ele cria o mundo e tudo que existe através de uma canção, cantada pelo próprio Eru, mas também pelos Valar e pelos Maiar. Todos esses seres que eu estou falando para vocês são seres que são imortais, pelo menos na essência espiritual. Eles até podem assumir formas físicas, como é o caso, por exemplo, do Sauron, que é o Maiar, o Gandalf, Saruman, Radagast, o próprio Morgoth também. Eles até podem assumir formas físicas, as formas físicas deles podem ser machucadas e às vezes até mesmo destruídas, mas o espírito deles é um espírito imortal e eles nunca podem ser totalmente erradicados e dissolvidos. Então, o Morgoth morre no final da Primeira Era? Morre, ele perde a forma física dele, ele não pode mais fazer nenhum mal no mundo, mas o espírito dele continua vivo. O Sauron a mesma coisa, lembra lá da Queda de Númenor que eu falei nos vídeos passados aqui? O Sauron, a forma física dele é até destruída, mas o espírito dele jamais pode ser destruído. Mesmo lá na Batalha do Anel, ele perde, ele é dissolvido, mas não é 100%, entende? Entendendo essa regra que nós começamos a compreender que no universo do Tolkien existe uma diferença entre o corpo e o espírito. E isso tem tudo a ver com o cristianismo, por quê? Muito embora haja muita discussão na teologia, no estudo da religião, no estudo sobre Deus, se o homem é constituído só de espírito e corpo, né, como o Tolkien ensina, ou então se é uma tricotomia, que é espírito, alma e corpo, o importante aqui é que essa diferenciação entre o corpo, a forma física e o espírito e a alma de uma pessoa é vital para a gente entender tudo o que o Tolkien entende e ensina sobre o pós-vida, sobre a eternidade. Feita essa introdução, vamos falar sobre os primogênitos, os elfos. O que acontece com um elfo no universo do Tolkien quando ele morre? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que os elfos são seres imortais, e aqui a gente precisa separar um conceito que na nossa cabeça é a mesma coisa, que é imortalidade e invulnerabilidade. Por exemplo, o Superman da DC, dos quadrinhos, ele é invulnerável, mas ele não tem vida eterna. No caso dos elfos é exatamente o contrário. Eles são imortais, eles têm vida eterna, mas não significa que eles são invulneráveis. Os elfos podiam ser mortos em batalha, assassinados, podiam sofrer um acidente de avião, de carro, tudo isso. E eles também poderiam sentir até o peso da idade, mas obviamente isso demoraria eras, milhares e milhares de anos, e eles também poderiam meio que fenecer por conta do decurso do tempo, porque os elfos eles foram criados ligados à criação, ligados a esse mundo, né? E como o mundo que foi criado, ele foi criado meio que com um prazo de validade, com o passar do tempo, os elfos iam meio que murchando, é como se fossem flores, né? Que por mais que você cuide, você rega, você dá aquela podada quando é necessário, você cuida daquela coisa toda, o sol é certinho, maravilha. Depois de um tempo, é inevitável que aquela flor vai murchar e vai morrer. Nenhuma flor é eterna nesse sentido. E os elfos também, quando eles ficavam na Terra-média, depois de muitos e muitos, milhares e milhares de anos, de fato eles iam murchar. É exatamente por isso que lá no Senhor dos Anéis nós vemos, lembra lá na Sociedade do Anel? Não sei se isso aparece só na versão estendida ou na versão do cinema também tem. O Frodo e o Sam, não sei se o Merry e o Pippin já estavam com ele e tal, eles veem os elfos fazendo uma travessia pela floresta e tal, e eles estavam fazendo uma peregrinação até os Portos Cinzentos, que nós vemos lá no final do Retorno do Rei, faz todo mundo chorar, para irem para o Oeste. E o que Oeste é isso? O que significa isso? Lá no Oeste da Terra-média ficava as Terras Imortais, ficava Valinor, Aman, que nós vemos naquela primeira cena da primeira temporada da série Anéis de Poder. Eu tô fazendo essas referências do filme e da série pra galera que não tá familiarizada com os livros, beleza, pessoal? Beleza, Igor, eu entendi, mas o que tanto tem lá em Valinor, nessas terras imortais, que fazem com que os elfos abandonem tudo lá na Terra-média para voltar e para ir para esse lugar? Em primeiro lugar, porque lá foi concebido como a casa original de todos os elfos, e em segundo lugar, porque nas terras imortais
não se aplica esse murchar do mundo. Então, lá em Valinor, os elfos não sentem esse peso, esse pesar com o passar do tempo. Lá, isso não se aplica. Mas, independente disso, suponhamos que aconteça qualquer das situações que eu mencionei. Um elfo vai lá e morre em batalha, é assassinado, sofre acidente, enfim. O que acontece com esse elfo depois que ele morre? Lembra que eu falei da separação entre o corpo e o espírito? Quando um elfo morre, o espírito dele é levado para um lugar chamado Salões de Mandos, que fica lá em Valinor, lá no oeste, e o Mandos, se você não tá ligado, ele é um Valar responsável por cuidar do espírito de todos os mortos. Mas talvez você possa fazer a seguinte pergunta: se os Salões de Mandos ficavam lá em Valinor, e Valinor era esse lugar que os elfos, inclusive, saíam da Terra-média para voltar para lá, porque essa era a casa original dos elfos, então os elfos que estavam lá em Valinor poderiam ir aos Salões de Mandos para visitar e conversar com os mortos? Obviamente não, galera. Tanto é que a mãe do Fëanor, que era um super elfo da primeira era da Terra-média, que era um cara, ele tinha, Fëanor significa espírito de fogo, e ele era tão, sacoia, com o coração inflamado em fazer as coisas, que a gravidez dele foi tão complicada que a mãe dele, né, foi uma elfa que acabou falecendo, né, em decorrência dessa gravidez. Só que depois que o espírito dela foi para os Salões de Mandos, o tal do viúvo, o marido dela, ficou pranteando, esperando ela voltar. Mas a mulher não voltava, cara, e ele percebeu que ela não ia voltar. Tanto é que ele foi o primeiro elfo que foi viúvo na história da Terra-média, ao mesmo tempo que ele também foi o primeiro elfo que foi autorizado a se casar novamente, porque a esposa de fato não queria voltar lá dos Salões de Mandos, e eles também tinham essa escolha, essa possibilidade. Depois que o espírito de um elfo é levado para os Salões de Mandos, ele fica lá aguardando durante um certo tempo. Pode ser dias, meses, anos, décadas, séculos, milênios, eras, tanto faz. E em um determinado momento, quando aquele espírito quisesse, ele seria trazido de volta à vida, poderia voltar e ficar lá em Valinor com um novo corpo. Não é necessariamente uma reencarnação, porque ele não volta com outro corpo, não volta diferente, não volta em uma outra pessoa, com outra personalidade, não. A pessoa, ela volta à vida, ganha um novo corpo do mesmo jeito que ela era, e ali ela pode voltar a viver em Valinor. Dentro dos escritos do Tolkien, o pós-vida dos elfos é o que nós temos mais informações e detalhes, tanto das regras quanto também das exceções. Mas agora vamos falar sobre os homens, que também são filhos de Ilúvatar, mas são bem diferentes dos elfos. O que acontece quando alguém da raça dos homens morre? Diferente dos elfos, os homens eram mortais, tinham um tempo de vida mais curto, eram mais sujeitos à doença e podiam morrer mais facilmente. E, obviamente, o destino deles, o pós-vida deles também era diferente. E em razão dos homens terem sido criados como seres mais frágeis e para de fato não durarem muito, a morte então era uma dádiva que eles tinham. Basta você pensar na seguinte hipótese: suponhamos que um homem, uma pessoa da raça humana, que tem uma vida eterna, ela vai lá e pega uma doença que não vai matar, porque ela tem vida eterna, mas que vai maltratar muito a saúde dela. Aquela pessoa vai ter uma existência eternamente miserável por conta daquela doença. Então, como os homens eram mais suscetíveis à doença, morriam mais fáceis, a morte não era uma maldição, e sim uma bênção, porque eles foram feitos de fato como seres mais frágeis. Só que, infelizmente, eles não pensavam assim. O fato deles conviverem com a sua própria mortalidade, a dor da separação dos entes queridos que morriam, e principalmente pelo fato deles conviverem com seres que eram imortais, que não sofriam, que não padeciam desse tipo de situação que eles tinham, isso gerou no coração dos homens uma certa inveja da imortalidade dos elfos. Obviamente, com uma ajudinha ali bem considerável do Morgoth na primeira era e também do Sauron na segunda era. Mas então, o que acontecia com alguém da raça dos homens quando eles morriam? E aqui a gente tem que primeiro fazer uma meia contextualização e introdução. Os Valar, que eram esses seres angelicais, importantes dentro desse universo do Tolkien, eles tinham um relacionamento mais estreito com os elfos, que são os filhos primogênitos. Enquanto em relação aos homens, o relacionamento era um pouco mais
afastado, mais frio, enfim, salvo as exceções que existem dentro do Legendário, tá, pessoal? E o Tolkien deixa bem claro lá no Silmarillion que, diferente dos elfos, os homens não faziam ideia do que acontecia com eles depois que eles morriam. Mas basicamente o que se conta é o seguinte: quando alguém da raça dos homens morre, o espírito deles também é enviado lá para os salões de mandos, mas eles ficam em um lugar separado dos salões onde ficam os espíritos dos elfos. Só que enquanto os elfos ganhavam um novo corpo e uma nova chance, por assim dizer, de voltar a viver em Valinor normalmente, como era antes, tudo tranquilo, no caso dos homens, não. O espírito deles ficava aguardando lá nos salões de mandos e depois de um determinado momento, também depende, né, de cada um, o espírito deles era enviado para um outro lugar que o Tolkien não explica qual é, mas ele deixa bem claro que quando alguém da raça dos homens morria, jamais voltava para se comunicar com os homens que estavam vivos, seja em fantasma, em reencarnado, em outro corpo, isso jamais aconteceu. E só um detalhe, muito embora isso não esteja explícito nas obras do Tolkien, provavelmente esse era o mesmo destino e pós-vida que os hobbits também tinham, já que muito embora eles fossem diferentes em estatura, em cultura em relação aos homens, em última instância eles eram uma ramificação da raça dos homens, então provavelmente isso também se aplica para eles. Só que como isso não está claro, explícito nas obras, encara esse detalhe aqui como uma teoria minha. E por último e não menos importante, vamos falar sobre os anões. O que acontecia com um anão quando ele morria? Você consegue imaginar aqueles seres pequenininhos, parrudos, que gostam de brigar, que são meio torrões, né, teimosos por natureza? Será que eles criam em alguma coisa além da sua própria existência? Se você achou que o pós-vida dos homens era algo meio nebuloso, meu irmão, no caso dos anões é mais nebuloso ainda, porque aqui nós temos duas versões sobre o que acontece com eles depois que eles morrem. Mas vamos começar pelo básico. Os anões não eram seres imortais, eles eram mortais, mas em comparação aos homens, por exemplo, eles tinham um tempo de vida e uma resistência muito maior. Só que, como eu falei, existem duas versões sobre o pós-vida deles. Uma dada pelos elfos e outra dada pelos próprios anões. No caso da versão dos elfos, o negócio era meio esquisito, porque eles diziam que os anões, quando eles morriam, eles voltaram para a pedra de onde eles vieram. Porque se você não tá ligado, diferente do que acontece com os elfos e com os homens, os anões não foram criados, e sim forjados da pedra. Mas na minha opinião, esse relato dos elfos está equivocado por pelo menos dois motivos. O primeiro deles é que o Tolkien não fala de onde que eles tiraram essa informação de que eles voltam à pedra. Por quê? No caso do pós-vida dos homens, os homens não sabiam o que acontecia, como eu falei aqui no vídeo. Mas os elfos sabiam, porque os Valar contavam para eles o que acontecia. E nesse caso aqui dos anões, não tem informação de um Valar que contou, de um Maia, seja o que for. Eles tiraram essa informação de onde? Não se sabe. E o segundo motivo, e talvez esse seja o mais óbvio, acontece uma situação lá no Silmarillion que faz com que os elfos e os anões fiquem brigados por eras. Tanto é que lá no Senhor dos Anéis, aí quem viu o filme, quem leu o livro sabe, o Gimli e o Legolas, eles eram meio ressabiados uns com os outros e existe bastante hostilidade com os anões por parte dos elfos. Isso também acontece na trilogia do Hobbit, justamente por conta desse problema. Eu não vou dar spoilers aqui, mas acontece uma parada que causa essa separação. Então, eu acho, na minha opinião, isso não está explícito nos livros, é só uma teoria minha, esse relato de que não acontece nada, eles voltam à pedra, que eu acho que é um relato muito vazio da existência, sabe? Vocês vivem aqui uma determinada vida e depois que você morre, mano, acabou, não tem mais nada depois. É isso aí, o que você podia fazer, você fez em vida e depois não tem nada. Eu acho que o Tolkien, como cristão, e eu também sendo cristão, não acredito nisso na minha vida e também eu não acho que ele gostaria de supor isso em relação aos anões. Então eu acho que esse relato dos elfos é um relato enviesado por conta dessa raiva, desse rancor mútuo que existia entre elfos para com os anões. E o terceiro motivo, eu falei que eram dois, mas na verdade são três, é que lá no Silmarillion o Tolkien mostra que os anões tinham uma crença totalmente diferente dessa. Eles pensavam e acreditavam no seguinte,
eles falavam que quando alguém, um anão, morria, o espírito dele também era transportado para os salões de mandos, para um lugar separado dos elfos e também dos homens, só que a diferença é que o espírito era transportado pelo Aule. Aule é o nome de um Valar, que foi o Valar responsável por forjar os anões. O que acontecia depois que os espíritos eram mandados lá para os salões de mandos é um mistério. Tolkien não mostra se eles vão para um outro lugar, se eles voltam, enfim. Mas o que ele deixa bem claro é que os anões acreditavam que os 7 pais anões, porque quando Aule forjou os anões, ele forjou 7. Sim, eram 7 anões. Esses 7 pais anões meio que reencarnavam, e o mais famoso deles era o Durin. Tanto é que lá na primeira temporada de Anéis de Poder aparece lá o Durin III e o Durin IV. E os fãs mais chiitas, mais chatos, reclamaram dessa adaptação, já que se a ideia, a crença deles é que o Durin reencarnava de tempos em tempos, como é que havia ao mesmo tempo o Durin III e Durin IV, né? Para eles não faz muito sentido. Eu acho uma adaptação totalmente inofensiva, mas enfim. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha desse assunto? Gostou? Não curtiu? O que você não sabia e ficou sabendo? Deixa tudo aqui embaixo. Se você não tem opinião, deixa aqui um emoji, deixa um ponto, deixa um bom dia, boa tarde, boa noite, deixa o que você quiser, porque isso ajuda também a gente a crescer aqui na plataforma do YouTube. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa um like nesse negócio, porque isso também ajuda esse vídeo chegar para cada vez mais e mais pessoas. No mais é isso, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui, a gente se vê no próximo vídeo, tchau!